A história me demonstra que as revoluções são nacionais. Eu não sou nacionalista, eu sou anticolonial. Que a esquerda brasileira não está preparada para essa conversa, entendeu? A primeira grande questão que eu posso trazer aqui para o debate é que tipo de nacionalismo a gente está falando, né? Até porque a gente vive num país de proporções continentais, né? Onde a gente tem interpretações diversas do nacionalismo, mas a nossa experiência, a nossa república é muito recente, ela tem 125 anos. E desde o golpe republicano, a ideia de nação sempre foi usada, né, numa perspectiva ultranacionalista, para não ser democrática, para excluir ou para dizer quem eram os cidadãos, quem participava e quem tinha possibilidade de participar do jogo democrático. Então a nação é a nossa nação, que até a década de 80, até a Constituição Cidadã de 88, não admitia que analfabeto pudesse participar nem do pleito, nem eleitoralmente. Então eu sempre tenho um certo receio dessa nação e de como ela foi usada nos projetos políticos. Entendo a sua fala com relação ao Geisel, até porque o Geisel ele vem depois de uma batalha interna do governo militar para tirar o Médici, que foi o grande algoz, o cara mais violento da ditadura em termos de repressão, né, pós-Costa e Silva, pós AI-5 e tudo mais. E era um momento onde já havia indícios de uma crise internacional do petróleo, de uma primeira, caminhando para uma segunda, onde o milagre econômico já não se sustentaria mais por tanto tempo. Era preciso pensar em alternativas e que vão ficar evidentes durante o governo Figueiredo e com outras propostas de aberturas e de novos planos econômicos. Mas eu sempre acho que o nosso nacionalismo ele é muito mais, ou a experiência nacionalista brasileira foi sempre mais excludente do que includente. E entendo que você está trazendo uma proposta de um nacionalismo includente, que possa incluir, né, a grande maior parte da nossa população, que infelizmente no nosso processo histórico está excluída. E eu acho que o campo da economia é importante para isso. E aí eu concordo plenamente com as perspectivas marxianas, marxistas, de pensar numa economia onde o Estado seja o agente, né, que possibilite a divisão, né, que possibilite o fim da propriedade privada, né, da exploração do trabalho, que possibilite pelo menos uma relação mais justa, mais isonômica, mais igualitária. Só que, né, a gente sabe que a própria experiência socialista soviética teve contradições, tanto teve que o Mao Tse Tung, né, precisou buscar. A China precisou romper em determinado momento com viés stalinistas e procurar outras alternativas econômicas. E aí eu ia te perguntar especificamente sobre isso, também para a China, mas para o caso brasileiro. Eu ia começar com uma provocação com relação ao nosso nacionalismo, né? A gente está vivenciando um choque de nacionalismos, de projetos nacionalistas no Brasil. Um projeto de esquerda, sem querer polarizar muito, mas voltando ainda aos anos 20, 30, os militares tenentistas, né, a galera que estava começando na carreira militar lá, o Luiz Carlos Prestes, eles não estavam ainda associados ao comunismo como Prestes vai se associar depois, mas já tinha uma perspectiva de que não dava para se manter uma sociedade tão desigual como era aquela. Só que no Brasil, essa proposta, que era uma proposta de revolução dos anos 20, 30, até hoje não foi solucionada. A gente ainda tem um projeto de governo onde, quando um elemento popular se apresenta, aquilo é visto pela classe dominante, que usa todos os seus veículos de comunicação, toda a sua força, para deslegitimar, né? E uma forma de deslegitimar é a falta de conhecimento. A gente ainda confunde o que é ser progressista com o que é ser de esquerda, com o que é ser comunista, e temos hiatos aí, diferenças entre esses patamares. A pergunta que eu ia te fazer a partir de toda essa fala é se você acha que o projeto nacionalista de Brasil pode e deve se aproximar de ideais socialistas para, principalmente a partir do contexto que a gente está vivendo, implementar ações que a esquerda ainda não implementou no Brasil efetivamente, como uma reforma agrária, como você chegou a sugerir, como uma reforma educacional estrutural, estruturante, de fato. Queria te perguntar... Então, primeiro uma história que é pouco sabida no Brasil, não sei por onde começar, cara. É tão difícil, a cabeça fica tão... Tanta coisa. O que acontece? As revoluções, elas não aconteceram onde Marx achavam que ia acontecer. De fato. Inglaterra, França, Alemanha e tal, né? Depois, ele não assistiu o fenômeno da fusão do capital bancário e capital industrial, logo o surgimento do imperialismo, ou seja, quando surge o imperialismo, que é um fenômeno objetivo, concreto, etc., esse fenômeno leva a um esgarçamento das relações centro-periferia. Sim. É onde, por exemplo... Mundialmente. Por que é na Ásia, por exemplo, que acontece as revoluções mais sangrentas? Porque lá onde a relação centro-periferia era mais violenta, né? Em 19, o Lenin percebe
que não vai ter revolução na Europa, não vai ter revolução nos Estados Unidos, e as revoluções que vão acontecer no mundo, na cabeça dele, serão revoluções de caráter nacionalistas, anti-imperialistas e anticoloniais. Então, todas as revoluções do século XX, vamos pegar todas aqui, vamos escolher uma aqui, é cubana. Sim. Uma revolução nacional. Verdade. A Revolução Chinesa, uma revolução nacional. A Revolução Coreana, uma revolução nacional. A Revolução Vietnamita, uma revolução nacional. As revoluções que acontecem na África, na década de 60, sob influência da União Soviética, revoluções nacionais. Por quê? Porque somente o socialismo poderia entregar condições para que esses países como a China, Vietnã, Coreia, etc., se viabilizassem em continuação. E para se viabilizar em continuação, necessita do quê? De direito ao desenvolvimento e a planejar esse desenvolvimento. Então, as revoluções, elas são as revoluções que acontecem no século XX, socialistas, que chamam, são revoluções nacionalistas. Sim, sim. Né? Então, eu não tirei algo da minha cabeça, não, estou pegando a história, porque eu não tenho um laboratório aqui, o Ratinho, o nosso campo de experimentação é a história. Sim. Então, a história do século XX é a história das revoluções sociais baseadas na luta anticolonial. Né? Ou seja, eu vou melhorar um pouco a minha expressão. Eu não sou nacionalista, eu sou anticolonial. Sim, sim. Entendeu? Sabe? E eu acho que o Brasil passa por um processo de tentativa neocolonial há 10 anos. E aí, se a esquerda não percebeu isso, não percebeu nada, entendeu? Não dá nem para começar a conversar sobre o poder político no Brasil se a esquerda não perceber que existe um processo de neocolonização no Brasil nos últimos 10 anos. Verdade. Ou seja, e que a questão social, que a questão da fome, a questão do negro, a questão da mulher, a questão LGBTQI+, etc., a questão indígena, a solução dessas questões passa necessariamente pela solução desta questão da neocolonização brasileira, pela centralidade da questão nacional. Agora, o que existe de novidade aí, indo ao encontro dessa esquerda que surge mais recentemente? A novidade é que existe, que eu chamo de problemas, questões do processo de urbanização. Então, a questão racial surge com isso, a questão de gênero surge com isso, a questão LGBTQI+, surge com isso, com o quê? Surge com o quê? Com o processo de urbanização. São contradições que surgem com o processo de urbanização. Eu, por exemplo, que sou de uma tradição da Terceira Internacional do Lênin, por exemplo, e que percebe que as revoluções têm um caráter nacional, eu não tenho que combater essas pautas identitárias. Não tenho que fazer isso. Isso quem faz é Bolsonaro. Eu tenho que perceber o quê? Que são pautas civilizatórias e que eu tenho que me propor, enquanto cara que propõe questões, sínteses, não apenas antiteses, né, para as grandes questões, me propor ao quê? A um salto dialético em que incorpore a questão nacionalista, nacional, essas questões civilizatórias. Sim. Ou seja, só que eu percebo muitas vezes que a esquerda brasileira, né, não está preparada para essa conversa, entendeu? Não está preparado para esse nível de questão, de conversa. Então você tem uma bancada de esquerda no Congresso Nacional que é muito combativa, né? Mas que muito poucos ali sabe como o mundo funciona de verdade. O mundo, sabe? A militância de esquerda assim, na rua aí, tal, poucos sabem como o mundo funciona de verdade. A gente é meio que movido por utopia, né? Sim. Eu não sou movido por utopia, eu não acredito em utopia. Eu acredito em ciência. E a ciência que eu acredito é ciência histórica, né? E a história me demonstra que as revoluções são nacionais. Agora, existem questões da modernidade, né? As questões odiernas, do atual, que eu tenho que incorporar ao meu acervo, dialeticamente, né? Promover uma superação dialética em relação a isso, para que eu possa estar antenado com as pautas recentes. Acho que essa que é a sua reclamação, acho, né? Sabe? O Elias, ele vem sempre com uma questão científicas, né? Que comprova. É o que eu falo, você tem que entender todo um processo histórico, em cima de fatos e não de achismo. E ele chega nessa conclusão, que ele fala do nacionalismo. Não, o Getúlio Vargas, não. Essa do Getúlio Vargas, por exemplo, eu sou fã do Getúlio Vargas. Isso aí as pessoas me matam na esquerda quando eu falo isso. Eu sou um cara que eu sou odiado na extrema-direita e na esquerda, sabe? Eu tenho hater dos dois lados. O Getúlio Vargas, ele morre porque fundou Petrobras, fundou Eletrobras. Ele fundou as bases
para o Estado Nacional Moderno Brasileiro. E um protecionismo que... Não, é o cara, entendeu? Evidente que tem a questão da Anitta, tem uma série de questões contradições, mas que no final das contas... Foi mais o Filinto Miller também, não foi? Não, mas ele podia ter interferido. Não, nem escolher. No final das contas, o que fica? O Fernando Henrique Cardoso querendo destruir o legado getulista. Entendeu? O que acontece, isso é um relato que eu tive na China, né? O Getúlio se mata, né? Ele se suicida. Inclusive, esse ano completa 70 anos, né? Em agosto, 24 de agosto. Aí chegaram no Mao Tse Tung. O Mao era um cara antenado com o mundo inteiro. O Getúlio Vargas se suicidou. Ele falou, não. Ele foi assassinado pelo imperialismo norte-americano. Ou seja, o Getúlio Vargas, ele morre numa luta ele morre numa luta visceral contra o imperialismo norte-americano. Então, enquanto a esquerda, na minha opinião, assim, desculpa eu continuar com isso, não se encontrar com esse nosso legado nacional, a gente vai estar perdido, a gente vai desculpa falar nesses termos assim, muito fortes, né? Enquanto o José Bonifácio, por exemplo, pega o nosso caso do José Bonifácio. O José Bonifácio é uma figura evidente que é um cara do século XIX, então ele não seria a favor do socialismo, não seria a favor... Só que ele era abolicionista, ele era um cara que pensava o Brasil industrial. Empreendedor. Entendeu? Industrial. E ele é um cara que, do ponto de vista intelectual, colocava os founding fathers americanos no bolso. É verdade. Por que a esquerda não absorve o Zé Bonifácio ao seu arsenal cognitivo, por exemplo? Ou a gente vai ficar ligando ele ao império, que era uma coisa decadente, ruim, feio, etc, sabe? Temos que tomar cuidado também, eu acho, para encerrar essa polêmica, não encerrar, né? Porque isso é pensar em polêmica, né? De achar que tudo que aconteceu lá atrás, mas foi ruim. Hoje existe um revisionismo histórico que tem que ser feito, mas hasta certo ponto. Porque com tudo de ruim que aconteceu no Brasil, patriarcado, escravidão, isso e aquilo, o Brasil é o quinto maior país do mundo. Nós conseguimos manter a unidade nacional apesar dos pesares. Quinto país do mundo, o Brasil entra na década de 30, na Idade Média, e sai em 50 anos na Idade Contemporânea, ou seja, o caminho que a Europa demorou 50 anos, temos 600, o caminho que a Europa demorou 600, temos em 50 anos. Sim. Entendeu? Ou seja, como que é a história de que esse país é uma merda mesmo? A nossa condição é feia. Porque esse discurso que só coloca defeito no Brasil, não sou ufanista não, tá? Teve vários problemas mesmo. Mas que só coloca defeito no Brasil, é o discurso de uma esquerda bem Zona Sul, desculpa, né? O que é de pior no Brasil tá na Zona Sul, né, cara? A pior esquerda... O Elias está dizendo, eu concordo. A esquerda e a direita, o Brasil é patriarcal, o Brasil é isso. Isso você vai juntando um caldo de cultura para você negar a sua própria história. Quando você nega a sua própria história, você sabe qual é o resultado? Eu não sou digno de existir, então eu tenho que entregar para o outro comandar. Nós temos que observar dialeticamente nossa história, temos que enxergar o processo histórico de construção do Brasil, e me desculpem, eu vou na contramão. Eu tenho um baita orgulho da história brasileira, eu tenho. E das lutas do povo brasileiro. A cabanagem, sim. Zumbi dos Palmares, a revolta de Zumbi dos Palmares foi o quê? Foi a maior revolta de escravos da história na época. Ou seja, então nós temos que cultivar esse lado da nossa construção nacional, evidentemente, mas nós temos que universalizar nossos símbolos, né? Na minha opinião, Zumbi dos Palmares e Dandara não são símbolos do movimento negro. Eles são construtores da nacionalidade. Eu estou aqui por causa deles. Ou seja, nós temos que universalizar esses. A Marielle, por exemplo, pega o caso da Marielle. A Marielle, ela é uma heroína. Daqui 100 anos, ela tem que ser vista como uma heroína do movimento LGBT, do movimento de mulheres, das mulheres negras da periferia, ou uma pessoa que ajudou a construir a nossa identidade nacional? Com certeza, né? Com relação à nossa identidade nacional, mas... É um combo, né? Não, mas exatamente isso, ou seja, só que a gente não, a esquerda brasileira não consegue pensar mais há muito tempo com
a partir de uma visão de totalidade, de uma visão histórica, uma visão profunda, uma visão de, sabe? Então a gente acaba perdendo a oportunidade de dar universalidade aos nossos personagens históricos. Por quê? Porque nós somos influenciados pelo quê? Pelo Partido Democrata Americano, pelo think tank americano que financia intelectual de esquerda no Brasil, entendeu? Enfim, desculpa meu desabafo, tá? Essa era a minha pergunta. Qual o caminho que a esquerda deveria seguir, né? A defesa da nação, na minha opinião, é muito claro, assim... eu sou comunista, me considero como comunista, mas do meu jeito, tá? Vocês perceberam que eu não sigo nenhum manual, né? Mas sem o nacional, sem o elemento nacional no centro, a gente vai a lugar nenhum. Eu vi você falar uma vez se o Brasil... E aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral! Vem!